Fala, Lucão. Quanto tempo? Falou de pai sanguíneo, o Lucão apareceu aí, Lucão. É, né? Vamos lá, mais uns instantezinhos, já iniciamos a nossa live de pais sanguíneos e filhos melancólicos. Da onde? Capaz, Lucas. Tamo nada. Tamo aí em Ponta Grossa, cara. Só chegar e avisar. Olá, olá, Serjão. Seja bem-vindo. Já iniciamos nossa live. Pais sanguíneos e filhos melancólicos. Vamos pra cima. Oh, que notícia boa, Sérgio. Que maravilha. Muito boa notícia. É isso aí. Bom que agora você tá pegando aí os macetes dos temperamentos aí. Vai adotar bastante jovens aí, você vai ver aí. Vai saber lidar com cada um deles aí. É isso mesmo, Sérgio. Muito bom. É isso aí. Fala, Brunão. Brunão, acredito que é sanguíneo também, né, Brunão? Vamos nos preparando, né? Para essa criançada que tá chegando aí, né, Brunão? Vamos lá, vamos dar início então. Vamos dar início à nossa live sobre pais sanguíneos e filhos melancólicos. Olha só que combinação perfeita dentro de um lar, hein? Pais sanguíneos e filhos melancólicos. Como era bem oposto, né? O fleumático com o colérico, né? O filho colérico com o pai fleumático, que nós já falamos aqui. Agora nós temos uma relação oposta também, que é totalmente invertida, que é do pai sanguíneo com o filho melancólico. E o que quer dizer isso daí, né? Vamos retomar novamente. Eu não vou me cansar de repassar isso com vocês, gente, porque eu quero que vocês fiquem craques nisso, tá? Então, se é um pai sanguíneo, o que eu estou querendo dizer? Que ele tem uma característica quente, ou seja, é quente, vamos dizer, expansivo, é para fora, né? E uma característica, esse pai sanguíneo, né? Uma característica úmida, ou seja, gosta de envolver-se, né? Não está tão preocupado com o caos, com uma certa desordem. Não seria isso, né? Mas uma certa, quando as coisas estão no caos, vamos chamar assim. É porque eu não gosto de falar caos, só para vocês entenderem, eu não gosto de falar caos, porque o caos também tem uma conotação meio pejorativa, negativa. E caos é simplesmente fora de ordem. É só isso, né? Fora de ordem. Então, as coisas que estão fora de ordem não são tão agressivas devido a essa característica úmida desse pai sanguíneo, né? Que pode tender para uma desordem, vamos dizer assim, para uma desorganização. E daí isso daí já é ruim, né? Atender a vamos chamar assim,
até mesmo a questão da inconstância e tudo mais, né? Então, pode ser isso, né? Mas na sua ordem é um pai totalmente flexível, né? Um pai animado, um pai feliz, um pai extrovertido devido a esse componente quente, né? É extroversão para fora, né? Para o exterior. Então esse pai gosta de uma comunicação, de uma boa conversa, de amizades, né? Se é um pai sanguíneo, provavelmente a sua casa sempre vai estar cheia de gente, né? Sempre está querendo envolver-se, se envolver, né? E o filho melancólico já é o oposto. Ele tende a uma introversão devido a essa característica fria. Então, o melancólico é frio e... isso mesmo, acertou em cheio, miserável. É isso mesmo, Gustavão. Saudade de você, cara. Frio e seco. Esse filho, ele é melancólico. Gente, e olha, é muito estranho isso, né? Mas quando a gente fala melancólico, não sei, por vezes vem uma sensação de xingamento. Porque já se tornou uma palavra, você é muito melancólico. Tá, melancólico nos temperamentos é uma característica. Que existe pontos positivos e negativos como qualquer outro temperamento. Então, um filho melancólico é um filho que simplesmente tende a uma introversão devido a essa característica fria e a essa característica seca, que é uma busca pela ordem. Se você for parar para pensar, realmente é uma característica boa, porque ele busca uma ordem. Vamos lá. Se percebe no tom de voz do psicólogo que ele está livre falando dele mesmo como pai. É isso mesmo, né, Ana Paula? Você sabe muito bem, né? Então vou falar com propriedade aqui para vocês, né? E você me avalia aí, viu, Ana Paula? É isso mesmo. Quando esse componente seco e frio se encontra com esse componente quente e úmido, né? É uma aula de aprendizado um com o outro, né? Vamos olhar de uma forma positiva assim, né? É uma grande oportunidade de aprendizado, porque esse filho vai trazer valores para esse pai, valores que para ele outrora não era, como esse pai também vai trazer para esse filho valores que para ele não é natural, entende? Então, o que eu quero dizer? Qual que é essa relação? Deixa eu ver aqui, Lucas. A partir de qual idade mais fácil de perceber o temperamento dos filhos? Olha, a melhor idade para você definir bem é a idade mais ou menos dos 4 anos, mais ou menos. Onde a linguagem dele já está bem definida. Por que a linguagem? A linguagem, gente, é uma grande ferramenta para desenvolver a razão dessa criança. E sabe o que é a razão? O que é isso daí? É uma faculdade interior que todos nós temos. Essa razão ela serve para ver as coisas como elas são. A razão ela é responsável por pegar esse conteúdo do mundo exterior e fazer uma ótima articulação para o mundo interior. E se não está bem desenvolvido isso daí, essa pessoa vai caminhar capenga a vida toda. Mas até o desenvolvimento dessa razão, que é onde chega ali na terceira camada da personalidade, a quarta camada, como dizia Olavo, né? Essa visão das 12 camadas da personalidade. Aonde que se encontra essa razão? Se encontra ali, mais ou menos, a razão se encontra na terceira e na quarta camada, tá? Onde se desenvolve bem essa razão. Então, entre os 4 a 7 anos, mais ou menos, é onde precisa estar desenvolvida já a linguagem da criança, assim, muito bem, tá? Então, nesse momento é onde vai ser perceptível, de fato, esse temperamento, Lucas, tá? E por que isso é importante saber? A tua pergunta foi muito boa e é bem importante saber isso daí, Lucas, porque nessa fase do desenvolvimento aí da razão,
da criança, às vezes eu posso confundir, principalmente a criança que tem um temperamento quente, que é uma sanguínea ou um colérico, confundir eles. Por quê? Porque às vezes essa irritabilidade, às vezes essa explosão da criança, não é devido a ela ser colérica, tá? Não é devido a isso. Mas é por ela, às vezes, não conseguir colocar para fora aquilo que ela está sentindo. Eu percebo muito bem isso com o Rafael. Ele é um sanguininho. Só que eu percebo que as explosões dele é diferente. É diferente porque o Rafael, por exemplo, ele explode porque ele quer dizer algo. Ele quer dizer que ele está com fome, ele quer dizer que ele quer pegar o pão. Ele quer dizer. Então, não é essa explosão dele de chorar muitas vezes, de bater, querer bater a cabeça, agora ele está com essa mania, né? Aí sabe, o que a gente faz quando o filho está querendo bater a cabeça, começa a bater na parede, comendo no chão? Você deve ignorar, né? Claro, um peixe no olho, outro no gato, né? Você vai vendo ali, né? Mas você, quando ele fizer isso, é porque realmente ele quer chamar a atenção. E ele tem outras formas de chamar a atenção, não sendo batendo a cabeça. Então ele vai ver que não vai funcionar com você, né? Então é uma das formas, né? Então, respondendo o Lucas, é mais ou menos entre os 4 anos, 3, 4 anos em diante ali, você já começa a definir bem. Mas, aonde começa a aparecer o temperamento é antes, né? Com 1 aninho você já começa a perceber, porque ele já começa a entrar na fase do aprendizado, que seria a terceira camada da personalidade, onde ele começa a desenvolver, a busca, a motivação dele é em aprender esse mundo externo. Então essa terceira camada, que é do aprendizado, lembra que eu falei que a razão, essa faculdade humana está na terceira e quarta camada? É isso, é que ele começa a aprender por meio do qual ferramenta? Da razão. Né? Da razão. Ele pega esse mundo externo e coloca para dentro e articula isso daí, tá? Articula isso tudo. Beleza? Então, voltando, deixa eu ver, não tem mais nenhuma pergunta? Não temos? Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando, minha gente. Sejam bem-vindos. Fala, Elito, grande saudade. Fala, Virgílio, grande Virgílio. Gente, vamos lá. Então, o que eu quero dizer, quais são as características desse pai sanguíneo, por exemplo? Esse pai sanguíneo, ele vai ser uma pessoa muito extrovertida, brincalhona, ele vai gostar de uma interação. E por ele ter muitas amizades e tudo mais, relações, sempre na brincadeira ali, ser esse pai mais fanfarrão, vamos chamar assim, qual que é o perigo disso daí? Principalmente na relação com um filho melancólico. Qual que é o perigo disso daí? O perigo é que ele se incomoda do filho não ser assim. Para ele tá errado as pessoas não serem assim, né? Para o pai sanguíneo tá errado a pessoa não interagir. Tem alguma coisa errada com ela, né? Não, é simplesmente o teu filho que está no temperamento dele. Eu volto a dizer, eu estou dizendo em todas as lives e quero reforçar isso novamente aqui. Vocês precisam alojar os filhos de vocês bem no temperamento deles. Alojá-los, tá? Não é tirar eles do temperamento deles. Se a característica dele é um melancólico, ele tem grandes potencialidades como melancólico. Potencialidades que em você não é natural muitas vezes, né? Então, ele começa a se incomodar. E ele começa a associar, né? Daí, por exemplo, ele vê, né, esse filho que tem poucas amizades, por exemplo, não é como ele, vai falar, não, meu filho não tem muitas amizades, né? Mas o filho vai olhar para você e vai ver assim, puxa, mas o que adianta eu ter muitas amizades superficiais? Pessoas que tocam só no meu externo. Né? Então, essa profundidade do sanguíneo, ele precisa primeiro criar um mundo interior, estabelecer bem esse mundo interior, porque muitas vezes o sanguíneo não tem nem esse mundo interior bem estabelecido. Tá? Então, ele criando essa estrutura interior, aprofundando em si mesmo, ele vai conseguir ter amizades profundas.
Porque não quer dizer que você está rodeado de pessoas que você de fato está cheio de amigos. Por quê? Porque as pessoas não adentram nos teus maiores segredos e nem você adentra nos maiores segredos das pessoas. E contar da tua vida exterior não quer dizer partilhar de fato da tua vida. Porque uma amizade é muito mais do que isso. A amizade você vai conseguir ter um lugar ali onde você vai, claro, odiar, ele vai odiar aquilo que você odeia, né? E amar aquilo que você ama. Isso é o fundamento de uma amizade. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa tocar na sua vida. É aquele amor filia, né? Das características do amor, é o amor da amizade. Esse amor da amizade, essa relação com você, né? Onde ele vai precisar tocar em você. E se você é uma pessoa superficial, vamos dizer assim, porque você pode ser superficial de várias maneiras, de uma forma seca ou de uma forma envolvente, ou seja, úmida. No caso do sanguíneo, ele é superficial sendo úmido, né? O colérico, ele pode ser superficial sendo seco, né? Sendo seco. Onde, por exemplo, como que é úmido e é superficial? Tá em tudo e ao mesmo tempo não tá em nada. Tá falando de tudo, menos daquilo que deveria estar falando. Fala de todas as áreas. Quando você tende a isso, você conduz a conversa. Quando você fala muito, você pode conduzir a conversa para longe da tua interioridade. Quando você é seco, você simplesmente não fala, né? Você não entra na pessoa, né? O úmido ainda tem gambela ali, você acha que está no profundo da pessoa, mas você não está no profundo da pessoa, tá? Então, é essa crítica talvez que o filho melancólico vai fazer. Porque as amizades dele são diferentes das amizades do pai sanguíneo. As amizades deles são poucas, no entanto, são profundas. Entendeu? São pessoas que, se ele te considera como amigo, é porque de fato você é amigo dele. De fato você pôde adentrar no interior dele e fazer morada. E ele também vai deixar, né, vai querer, né, também adentrar na sua intimidade. Então, por isso que não há problema nenhum do teu filho ter poucas amizades. Porque às vezes o pai sanguíneo vai se... como que eu posso dizer? Ele vai se preocupar, né? Vai se preocupar, puxa, esse filho não é igual eu. Eu sou muito feliz tendo várias amizades. Ele pensa assim, vai pensar assim, né? Por que o meu filho, não tendo várias amizades, ele vai entristecer? Eu tive alguns pacientes, principalmente esse, ele era, né, era mais novo, né? Então ele era adolescente, né? E eu vejo assim que foi criado ao longo da vida dele que era um problema ele ser melancólico. Claro, sem saber, né, gente? Ninguém age assim, ninguém deseja o mal pro filho, né? Muito pelo contrário. Mas realmente nessa preocupação com o filho, achava que estava errado. Então, ele não conseguiu se alojar bem. Quando eu expliquei os temperamentos para ele, expliquei o temperamento dele, as características, a profundidade dele, assim como melancólico, meu Deus, foi como tirar com a mão aquele peso das costas dele. Só que, né, o que acontece, né? Ele tem aquele mundo interior já enrijecido, cristalizado no seu interior. E eu com uma sessão, mudar isso daí já é um grande ganho. Mas para conseguir permanecer nisso, vai precisar de um comprometimento dele de acreditar mesmo, né? Que essa é uma questão do temperamento dele e tudo mais. Então, quando ele entendeu isso daí, meu Deus, como foi salvífico para ele, sabe? Foi muito salvífico, principalmente porque ele falou, puxa, né? Os pais questionaram, principalmente porque os pais têm uma característica muito sanguínea também, né? Muito sanguínea mesmo, assim, de fazer as coisas, assim, meio na correria e tudo mais, né? E esse filho, ele gosta de relações, tanto que durante as sessões, assim, ele falava de grandes pensamentos. E daí outro problema, ele tinha um contato com pensadores totalmente sem esperança na vida. Era Nietzsche, era Sartre, era caras assim que você vai ver o final da vida deles deprimente, né?
Por quê? Porque eles viam uma parte apenas da realidade. Entende? Eles não conseguiam abarcar a realidade no todo. Né? Esse que é o grande problema. Então, essa paciente melancólico, ele sofria muito com isso, principalmente nessa relação com o pai sanguíneo. Né? Esse é um grande exemplo. Assim, né? Então, saiba, não é uma baixa estima. Ele ter poucos amigos não é sinal de uma baixa estima. Não queira achar pelo em ovo, né? Outra coisa, deixa eu ver só uma perguntinha antes de entrar nisso aqui. Como agir quando o casal tem temperamento diferente, né? Quando tem temperamento diferente. Gente, isso daí não é um problema, tá? Se essa pergunta foi no sentido de ser um problema, não é um problema. Essa pergunta é como agir quando o casal tem temperamento diferente? Na complementariedade. Saber que o outro tem algo a me ensinar. Algo que não é natural em mim. Talvez aquela secura da minha esposa não é natural em mim. Então, ela vai me ajudar a filtrar as amizades, ela vai me ajudar a ter uma relação menos dispersa. Se eu sou úmida, eu vou dar essa umidade para ela, onde eu vou ensinar ela também a se relacionar de uma forma mais envolvente. Né? Então, não é um problema ter temperamentos diferentes, é muito pelo contrário. Deixa esse matrimônio muito mais rico. Muito mais rico. Entendeu, Sérgio? Tá? Então, essa é a beleza do temperamento. Quando são diferentes, eu vivo a complementariedade. Né? Principalmente bem opostos, né? Relacionamentos bem opostos. Uma coisa da característica do pai sanguíneo é que ele é carentão muitas vezes. Como ele é muito afetivo, né, ele vai querer esse afeto do filho. Principalmente se esse pai for quarta camada. Meu pai, se ele for quarta camada, meu Deus. Quarta camada da personalidade é a parte onde está se desenvolvendo o afeto. Ele está saindo dessa faculdade humana que eu falei que era a razão e está indo para o apetite concupiscível. E essa transição é a transição mais difícil. Nesse desenvolvimento das 12 camadas da personalidade, são 2 momentos difíceis. É o desenvolvimento da quarta camada para a quinta e da 7ª para a 8ª. Um dia nós vamos chegar a comentar sobre isso, faço uma live sobre isso e a gente vai conversando. Mas esse desenvolvimento aqui da quarta camada para a quinta é muito difícil. Por quê? Porque da primeira, segunda, terceira, quarta camada parece que tinha um véu de proteção natural que ia acontecendo. Agora, meu filho, é um confronto com o mundo. Na quinta camada você já começa a se confrontar com o mundo, tá? Para vocês entenderem melhor isso que eu estou falando, vai lá na minha live sobre desenvolvimento da personalidade, tá? E assiste lá, vale muito a pena. Você vai ver como é difícil a questão da quarta camada. Então, se o pai for quarta camada, meu pai do céu, você vai detonar a vida desse filho. Por quê? Porque você vai levar para o pessoal. Você vai achar que ele não te abraça porque ele não te ama. Não é isso, minha gente. É a característica dele de terra. Ele se comporta como terra, não como ar, igual você, que está em todo local, em todo momento. Tá? Você pode ir até lá, invadir, dar carinho, dar amor do teu jeito, mas a forma que ele se sente amado é quando ele se sente ouvido. O filho melancólico, ele se sente amado quando ele se sente ouvido. E ouvido até o final. Ele se sente amado quando você não o apressa para falar. Não o interrompe, não corta. Ele prefere isso do que um abraço e um beijo. Né? E o amor é justamente isso. Porque se você ama somente da forma que você acha que é amor, beleza. Há um carinho aí, há um amor aí. Mas não é um amor completo. Porque é em vista de si mesmo, não em vista do outro. Tá? Então não leve para o pessoal. Outra dica, não leve para o pessoal essa forma dele ser. Não é que ele não gosta de você. Ele é meio indiferente a mim, eu não sei o que eu fiz, onde foi que eu errei. Não, você não errou em nada. Ele é assim. Ele é mais introspectivo mesmo, tá?
ele gosta de aprofundar as relações. Então vocês, eu já fui falando aqui, né, que a diferença de amizades entre esses dois temperamentos são diferentes. O tempo o Kevin me chamava de carentão. Então provavelmente, né, eu já tenho essa ideia que você é sanguíneo, então estamos confirmando aí, né? Exatamente. Porque às vezes e outra, né? Kevin ele é um jovem, né? Era um jovem que estava passando também, com certeza passou pela adolescência, tudo ali com vocês. Então, ele já está dando as costas para os pais. Isso é até salvífico e, vamos dizer, saudável num determinado equilíbrio. Esse rompimento com os pais, ou testar essa própria força interior, né? Ou essa questão afetiva e da razão dele já colocar para fora e testar essa força dele. Primeiro lugar exterior a ele, principalmente o adolescente, é os pais. Então ele vai testar ali com os pais, depois ele vai testar no mundo, né? Mas enfim, é uma grande característica, boa, bem colocado aí, Sérgio. Então a gente vê que essas amizades são diferentes, né? São relações diferentes. Então esse pai ele vai ter uma relação diferente com as suas amizades, diferente desse filho. Então ele vai ter poucas amizades, mas com muita qualidade, né? E você talvez vai ter muitas amizades com uma qualidade talvez não tão boa assim como superficiais, né? Uma outra dica que o pai sanguíneo precisa ter: você é expansivo, tá? Você é brincalhão. E tem muitas vezes quem é brincalhão não liga que brinque consigo. Porém, no entanto, né? Não é assim com o melancólico, tá? Ele sente de uma forma diferente. O mundo impacta ele de uma forma diferente. Ele permanece mais tempo as impressões, né? Você pode até se irritar, você sanguíneo pode até se irritar com aquela brincadeira. No entanto, isso não te marca. Uma zoeira, uma piadinha, alguma coisa assim. Mas você fazer alguma piadinha... então não posso brincar com meu filho? Não, você deve. Só que não brinque com as características dele, tá? Você não brinque com a característica do melancólico. Ele é muito quietão, né? Ou expor ele diante de todo mundo. Às vezes estou conversando com as paredes, né? Não, talvez de fato a única pessoa que te escuta de verdade é ele. Só que até processar tudo que você fala, ele não consegue. Né? Então, essa característica, né, de fazer piadas sobre características do melancólico é muito ruim, tá? Primeiro, você, dependendo da idadezinha dele, né, vai criar um mundo, às vezes, talvez negativo dentro dele, porque criança, muitas vezes, não sabe, não tem o senso da ironia ainda, né, bem desenvolvido em si, né? E os pontos positivos, né, pra gente ir encerrando, já quero que vocês vão se preparando para as perguntas aí, tá? O ponto positivo é que o pai sanguíneo, ele vai ajudar muito bem esse filho melancólico quebrar certas estruturas, que é a estrutura mineral dele, né, que é uma estrutura fixa, que é, por exemplo, dessa introversão, devido ao ambiente que esse pai cria mesmo, esse ambiente talvez envolvente, talvez que tem que tirar todo mundo de dentro da casa do comodismo mesmo, né? E esse filho, essa característica do pai vai realmente extrair, vai tirar ele um pouquinho dessa característica fria dele, tá? Então vai ajudar muito nisso, né? Levar ele ao envolvimento. Esse envolvimento que, se não for estimulado, principalmente na infância, é um grande fator de paralisia da sua personalidade, tá? Eu conheço muitos melancólicos que hoje conseguem fazer palestra, conseguem pregar, conseguem preparar um grupo de oração, né? Que de uma forma que aparece até que ela está confortável, mas eu sei que ela não está confortável, né? Porque eu conheço o temperamento da pessoa, mas desenrolam muito bem e são melancólicos, né?
mas eles agem de uma forma muito mais profunda, eles mais escondida mesmo, enxergam aquilo que ninguém enxergou, né? Essa é uma grande característica do melancólico, né? Então ele vai ajudar muito a esse melancólico a ser assim, sair desse mundo interior e ir para a realidade, ir para fora, tá? É uma grande característica. Outra característica que é importante, que é ao contrário do filho sanguíneo, em vez de você motivar esse filho sanguíneo e focar numa atividade, né? No melancólico você precisa focar ou ajudá-lo a mudar de atividades. Tá? Ah, filho, faz muito tempo que nós estamos aqui jogando xadrez. Ou faz muito tempo aqui que estamos jogando dama. Ou faz muito tempo que estamos assistindo tal coisa. Vamos fazer tal coisa. Vamos mudar um pouco. Dá essa chacoalhada, sabe? Dá essa chacoalhada para realmente o filho conseguir desenvolver-se. Desenvolver a sua personalidade. Qual que é a meta do pai em relação à educação dos filhos, olhando para o seu temperamento? Tirá-lo das suas possíveis paralisias. E qual que é a possível paralisia do melancólico? É essa paralisia dessa interiorização, essa constante, esse constante fechamento, né? Por conta dessa característica de terra, tá? Vou abrir para perguntas aqui para vocês, minha gente, para a gente também ir caminhando para o final, tá? Aguardo vocês fazerem perguntas. Se tiver, é claro, né? Lembrando que amanhã vamos continuar ainda com os filhos melancólicos, tá? No entanto, nós vamos confrontar pais melancólicos com filhos melancólicos, viu? Pais melancólicos com filhos melancólicos. Então, amanhã vai ser bonito o negócio. Essa paralisia existe em todos os temperamentos, não é? Exatamente. Essa paralisia existe, só que de formas diferentes, né? Por exemplo, a paralisia no sanguíneo vai ser devido a essa umidade desordenada, que é o quê? O que é essa? Lembra que eu falei o que é a umidade? A umidade é essa capacidade de não se incomodar com o caos. Quando eu não me incomodo com o caos, eu facilmente desordenado entro, né? Se eu estiver desordenado, eu entro aqui numa desorganização, numa inconstância. Ou começar, que seria inconstância, né? Começar e não terminar as coisas. Por quê? Porque isso é próprio do caos. Coisas inacabadas, né? É uma característica do caos, né? Então, outra coisa, né? Essa paralisia pode acontecer devido a uma busca o excesso de ordem. Eu quero muita ordem, porque para eu conseguir começar, no caso do melancólico, né? Para eu começar algo, precisa estar tudo perfeito. Não, antes de estar tudo perfeito, é melhor estar feito do que nada feito, ou melhor do que não acontecido, né? Então, existem diferentes paralisias. Eu posso me paralisar na geleira, né, congelado, ou eu posso me paralisar, né, ou não agir, né, num furacão, né, que é a questão do ar, né? E até mesmo eu posso me paralisar por eu estar muito num conforto, que é o caso do fleumático, né, estar muito num conforto, não é? Não sei se respondi, acredito que tenha respondido, Lucão. A aparência de outra pessoa pode ter o mesmo temperamento? Não sei se eu entendi. A aparência de outra pessoa pode ter o mesmo temperamento? Não entendi a pergunta, Sérgio. Não entendi. Ou não tô lendo. Ah, entendi. A aparência. Porque o Caio é a cara do Ken. Não, esse daí não. Existem... Gente, tem gêmeos que têm temperamentos diferentes, acredita? Né? Por quê? Porque o temperamento vem da parte fisiológica mesmo.
né? Tipo, mas veio da mesma pessoa e tal. Gente, é um quezinho, muda todo o gene de uma pessoa, né? Então, o temperamento vem da parte fisiológica. Então, irmãos gêmeos, eu conheço irmãos gêmeos que têm um temperamento totalmente diferente. Sanguíneo com colérico, sanguíneo com melancólico. Nossa, são os que eu conheço, né? Então, a aparência não necessariamente, né, vai falar do mesmo temperamento. Fala, Matheus, seja bem-vindo, chegando na nossa live aí. Tô abrindo para perguntas, Matheus. Se você já tem uma pergunta, pode mandar. Fala, Cleiton, também. Se tem alguma pergunta, pode mandar já sobre os temperamentos. Não tem pergunta burra, tá? Já fiz essa pergunta ou não é sobre o tema? Não tem problema. Tô aqui para responder, tá? É isso, gente? Temos mais perguntas sobre temperamentos? Podem fazer, fiquem à vontade. Fiquem à vontade aí. Só isso? Lembrando, né, gente, que esse desenvolvimento da personalidade da pessoa, essa quarta camada, ela pode estar presente em todos os temperamentos, tá? Em todos os temperamentos. Se o melancólico paralisa na quarta camada, ele vai ficar muito mais evidente ainda, né? Por quê? Porque ele trabalha muito com os sentimentos, o melancólico. E os sentimentos estão na área afetiva. E a quarta camada é a minha motivação de estabilizar a minha área afetiva. Entendeu? Eu estou buscando nessa fase estabilizar minha área afetiva. O cara é teu neto, entendi. Mas a aparência, por enquanto, não tem nenhum estudo sobre a questão da aparência e o temperamento. Show, minha gente! Se não chegar nenhuma pergunta, quero agradecer vocês pela presença aí. Amanhã estou aí novamente. Então, amanhã eu vou falar de pais melancólicos com filhos melancólicos. Vamos ver o que vai dar isso daí, né? Essa relação parecida, uma relação também de aprendizado, porque um vai ter que ser o espelho do outro, né? Então, amanhã nós vamos iniciar a nossa live falando, nesse mesmo horário, sobre os pais melancólicos e filhos melancólicos. Estamos essa semana falando de filhos melancólicos. Há alguma ligação de jovens desenvolver vícios por conta da dificuldade de relação com o pai? Com certeza. Com certeza, minha gente. É claro. O vício, né? A gente precisa entender que essa questão do vício é ciclo vicioso, né? Geralmente, quando a presença do pai nisso daí é fundamental para esse desenvolvimento da quarta camada, né? Da quarta camada ali, que é o desenvolvimento do quê? Eu estou querendo estabilizar na quarta camada a minha afetividade. Eu estou fazendo os contornos afetivos do meu interior. E quem é muito importante nessa fase da criança? É o pai e a mãe, né, no caso, né? Então, essa relação com o pai é fundamental para que seja bem desenvolvido. Por quê? Porque se ele paralisa, né? Porque o Olavo de Carvalho vai falar que o brasileiro não sai da quarta camada da personalidade, né? Então, ele não saindo da quarta camada da personalidade, ele vai ficar a vida toda tentando preencher aquela carência. E ele pode querer preencher essa carência com prazeres, né? Com o prazer que vem pela droga, que vem pela carência afetiva e tudo mais, né? Então, pode desenvolver vícios, né? Hoje é uma das drogas mortais hoje na vida de uma pessoa, principalmente a pornografia,
a masturbação, né? Então, realmente, né, essa presença, essa relação com o pai é muito importante, fundamental. Pai sanguíneo pode, sem querer, desmotivar o filho melancólico? Meu pai, é o que é tanto o sanguíneo quanto o colérico, né? Porque o maior perigo ainda é do colérico, né? Mas o sanguíneo pode fazer isso. Porque o colérico pode desmotivar de uma forma direta. Ah, não, isso daí pode parar que não vai dar certo, né? Ou o sanguíneo pode desmotivar fazendo uma piadinha. Uma piadinha debochada, né? Porque a gente não vai pro confronto assim, né? A gente é meio sarcástico, né? O sanguíneo, ele vai encher o saco de uma pessoa por meio do quê? Por meio do sarcasmo, né? Então, sim, o pai sanguíneo ele pode desmotivar, sim, né? Principalmente porque ele vai atrelar, talvez, aquela crítica irônica ao ser dele, né? O filho melancólico. E vai levar aquilo pro resto da vida, né? Então, ele vai ficar muito cabreiro em todas as ações dele. Todas as ações, entende? Então, Mateus, é muito possível, sim, né? Como esse pai sanguíneo pode ser, né, realmente essa brisa suave, né? Que vai fazer uma orientação de uma forma leve, cheio de dedos. O sanguíneo ele tem essa capacidade de fazer uma crítica com mais tato. Então, pode sim ser desmotivar, como ele pode sim ser um motivador e um verdadeiro orientador, né, para esse filho. É o que mais tem facilidade de fazer isso. Por quê? Porque ele é tão afetivo, e lembrar, né? Às vezes a gente fala que o sanguíneo é afetivo e associa a carente. Essa afetividade, talvez, ela tem uma função. Se ela existe, ela tem uma função boa. Que é o quê? É levar uma boa relação. A afetividade serve para isso. Eu perceber os nuances do olhar da pessoa, da postura da pessoa e já trazer os meus afetos, recolher os meus afetos ou externalizar meus afetos para melhorar a relação, tá? O Thiago fez outra pergunta. Os temperamentos são uma janela pela qual a pessoa vê o mundo. Perfeito. É por isso que irmãos que têm, em geral, a mesma criação podem apresentar comportamentos diferentes? Exatamente, cara. Exatamente. Às vezes eu conheço pessoas assim que viveram no mesmo caos, cada um reagiu de uma forma diferente. Parece que eles olharam por uma janela diferente aquele caos, né? Né? E só que o que acontece? Principalmente na infância, eles viveram na infância, com certeza bem na época do desenvolvimento da sua afetividade. Ele vai expandir em relação a isso, ou ele vai também tender a entronizar isso, trazer para o seu interior e caminhar com aquilo. Por exemplo, o impacto, se você for olhar uma criança melancólica, por exemplo, que é terra, o impacto nela vai ficar marcado muito forte. Já numa criança sanguínea, vai marcar também, principalmente porque nós estamos falando de estruturas, né, como faculdades humanas sendo desenvolvidas, como também áreas afetivas, vai marcar. No entanto, ele, por devido a essa umidade, vai marcar menos. Entende? Vai marcar menos. Como coisas positivas também, né? No sanguíneo vai marcar menos. No melancólico vai marcar mais. Entende? Então, um ambiente muito bom vai ser muito favorável para esse filho melancólico, porque ele vai absorver muito. Perfeito. Ótima colocação, Thiago. Perfeito. Maravilha, minha gente. Quero agradecer vocês por estarem aqui fazendo perguntas muito boas, gente. Muito boas. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Os conteúdos que está sendo colocado aqui, realmente, é que a impulsão é muito pequena. No máximo 10, 12 pessoas, né? Às vezes estou aqui conversando com 2 só. Mas, gente, o conteúdo aqui tá, olha, é conteúdo de ouro fino, viu? Um ouro em pó, tá?
Tô ainda com o projeto organizando, já conversei com o meu social media pra gente colocar isso daí no YouTube, para vocês acelerarem, poderem ver da forma que vocês quiserem, tá? E eu fico à disposição de vocês aí, tá bom, minha gente? Muito obrigado pela participação, obrigado por estarem trazendo perguntas e nos enriquecendo, e vamos juntos aí. Até amanhã, pais melancólicos e filhos melancólicos. Até mais!